do Senhor mais uma vez. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 25. Mateus, capítulo 15, versículo 25. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 25, que diz assim: Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, tua palavra foi lida nessa hora. Que a tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, mais penetrante que a espada de dois gumes, Senhor, para falar ao coração da tua igreja nessa hora. Deus, tu que discerne os pensamentos, ó Pai, os desejos do coração. Senhor, eu quero te pedir nessa hora que vem de encontro com a tua igreja. Fala ao coração da tua amada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fica, Senhor, neste lugar. Toma a tua cadeira de mestre. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que hoje é um culto qual foi escolhido para ser um culto voltado, né, para a família. E a gente sabe que no tempo que a gente tem vivido, tem sido uns tempos muito difíceis, porque é onde filho não respeita mais os pais não amam mais os filhos da maneira que era para ser. Há uma confusão, pessoas que sofrem, depressivas, porque não tem uma estrutura familiar, não tem uma base familiar edificada sobre a rocha que é Jesus. Então nós sabemos que é muito importante este culto nessa noite, porque o Senhor, Ele trabalha com a família, né? O princípio de tudo, o Senhor, Ele criou o mundo e criou ali Adão, criou Eva para constituir uma família. Então a primeira coisa que o Senhor quer realizar na minha e na sua vida é uma família. E para nós termos uma família que é edificada na palavra de Deus, nós temos que ouvir, nós temos que obedecer aquilo que o Senhor tem dito para a sua igreja. Amém? Aleluia. E eu quero intitular essa mensagem nessa noite perguntando para você: quanto vale o que você ama? Amém? Quanto vale o que você ama? Aleluia. E eu escolhi, o Senhor tocou no meu coração sobre essa palavra. Ela foi pregada há pouco tempo, mas o Senhor me tocou para estar trazendo para a igreja nessa noite a palavra que está no livro de Mateus capítulo 5, que começa a partir do versículo 21, que vai nos falar sobre a mulher cananeia. Um exemplo de amor, um exemplo de perseverança. Aquela mulher, ela teve algo que nós precisamos ter na nossa vida se nós quisermos alcançar algo da parte de Deus. Então, eu quero deixar 3 pontos aqui nessa noite para você. Você que está pedindo algo da parte de Deus. Você que está buscando algo da parte do Senhor. Você precisa ter 3 coisas. Você precisa ter fé, você precisa ter humildade e você precisa ter persistência. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele estava nas regiões ali de Tiro e de Sidom, juntamente com os seus discípulos. E naquele dia, né, parece que era um dia especial, porque Jesus, ele não queria estar no meio do povo. Ele queria estar naquele dia sozinho, né? Procurou ali chegar naquela cidade mais em silêncio, mais calado, porque ele queria estar só naquele dia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto eles estavam ali chegando, uma mulher que era da Cananeia chegou
e começou a gritar atrás daquele povo, atrás daquelas pessoas que estavam ali. Ela começou a gritar dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu já olho aqui logo nesse versículo 22, que aquela mulher, ela começa a gritar de longe. Sabia ela que Jesus estava ali no meio daquele povo. Sabia ela que Jesus era aquele que estava andando pelas cidades, fazendo milagre, curando pessoas, expulsando demônios, multiplicando pão, multiplicando peixe. E ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que ele estava ali. Possivelmente ela não sabia quem ele era, qual era a pessoa de Jesus no meio daquele povo. E então ela logo começou a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela começa exaltando e dizendo: eu reconheço a tua majestade, eu reconheço que tu é rei. E por isso ela gritava: Senhor, filho de Davi, dizendo para ele: tu és rei, tu és majestoso. E ali ela gritava já: tem misericórdia de mim. Porque a situação dela era algo impossível de se resolver aos olhos humanos. Imagina você que tem uma filha, tem um parente, e esse parente ele fica endemoniado. Aqui quem já viu pessoas que ficam endemoniadas, possessas pelo demônio, é uma coisa muito difícil, né? Dá medo, né? Aquela coisa que você fica assim: Jesus, tem misericórdia, porque é algo que você não pode resolver com as suas mãos. E ela sem vergonha já, né? Ela sem medo de falar, de expor os seus problemas, ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela já não tinha mais vergonha de dizer que a filha dela estava endemoniada. Certamente ela não tinha mais onde procurar o socorro. Ela quis, imagino eu já dizer ali: o meu caso é difícil, o meu caso é sem solução, mas eu sei que aqui está um que pode libertar a minha filha. Eu sei que aqui está um que pode resolver o meu problema. Então tenha misericórdia de mim. E pode ser que aquela mulher já estava gritando há muito tempo, porque os discípulos eles vão chegar até Jesus e vai dizer: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela já estava incomodando. Jesus já havia escutado o seu clamor, mas ele ainda não havia dito nenhuma palavra. E talvez você está aqui nessa noite e olha para o seu problema, olha para a sua dificuldade e clama: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, entra nessa causa, resolve este problema. E muitas das vezes o Senhor lhe dá para nós uma resposta, que é o silêncio. Quem aqui nunca passou por um momento de dificuldade na sua vida em que Deus não respondeu nada para você? Ele estava ouvindo? Estava. Mas naquele momento, ele não quis responder palavra alguma para aquela mulher. E olha que a situação dela era difícil. Mas quando os discípulos vão falar para Jesus: despede ela, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Imagina alguém que está gritando atrás de um grupo de pessoas: ei, me socorre, ei, me ajuda. As pessoas param, começam a olhar, né? Percebe aquela pessoa que está gritando ali, e Jesus continua passando, e eles falam: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós, manda ela embora. E quando Jesus vai parar e vai dizer: eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, ela era cananeia. Para os conhecedores da Bíblia, nós vamos saber que Caná, o povo cananeu, foi um povo que judiou muito do povo de Israel, perseguiu o povo de Israel, matou, prendeu alguns. Então aquela mulher tinha uma descendência um pouco ruim.
Ela não tinha do que se orgulhar do seu passado. E agora ela estava ali tendo que clamar àquele descendente daquele que seu povo havia maltratado, havia prendido, havia humilhado. Mas ela estava ali reconhecendo. Jesus não queria ser visto, mas ela clamava com choro. A expressão aqui, clamava, dizendo, vai nos dar a ideia de que ela clamava chorando, de que ela gritava em alta voz, pedindo socorro ao Senhor. Mas quando Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, ela vai chegar, ela vai se prostrar, ela vai o adorar e vai dizer, Senhor, socorre-me. Se você quer chamar a atenção de Deus, se você quer tocar o coração de Deus de uma forma diferente, você precisa clamar ao Senhor por socorro. Você precisa saber quem você está chamando, você precisa ter fé. Ela sabia que Ele poderia resolver o seu problema. Ela sabia que somente Ele poderia mudar a história da sua filha. E então, ela vai clamar, vai se prostrar, vai adorar e vai dizer, Senhor, me socorre. E Jesus, Ele vai olhar para ela e vai dizer, mulher, não é bom eu pegar o pão dos meus filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O cachorro, o cão, para os judeus, na sua crença, ele só perdia em matéria de impureza para o porco. A gente sabe que o porco era terminantemente proibido para o povo judeu. E o cachorro ele vinha logo atrás, porque era considerado imundo. Várias vezes a palavra do Senhor vai dizer, não deis aos cães aquilo que é santo. Em Provérbios vai nos dizer como o cão torna o seu vômito. Só uma referência para você ver que situação que aquela mulher estava. Mas Jesus vai olhar para ela, e vai dizer, não posso tirar dos meus filhos o pão e jogá-los aos cachorrinhos. Por quê? Porque as coisas santas são para quem busca santidade. Para ter comunhão com o Mestre, nós devemos demonstrar um mínimo de arrependimento e de humildade. As coisas santas são para quem busca santidade. Se você quer receber algo da parte de Deus, busque aquilo que é santo. Busque aquilo que é da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não pode tirar dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então, mas busque aquilo que é santo, busque aquilo que é bom, e o Senhor Ele vai conceder a você, aleluia. Mas para nós chegarmos diante de Deus, para Deus parar, olhar para você, você tem que demonstrar um pouquinho de arrependimento, um pouquinho de humildade, para que o Senhor olhe para você e fala, opa, tem algo diferente na vida daquela moça. Tem algo diferente na vida daquele rapaz. Eu vejo arrependimento. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos da descendência de Israel. Porque Jesus, Ele disse, eu vim para os meus. Eu vim para o meu povo. Eu vim para o meu Israel. Mas eles não me receberam. Nós sabemos que Jesus, Ele veio para os seus. Mas como aquela mulher estava ali clamando, Senhor, filho de Davi, me socorre, Senhor, me ajuda. Nós também estávamos na mesma situação, nós estávamos do mesmo jeito que aquela mulher, porque nós não merecíamos o sacrifício, nós não merecíamos receber o milagre, nós não merecíamos receber, ver o desejo do nosso coração ser realizado. Mas aquela mulher foi a primeira de muitos que somos nós hoje, que Jesus vai olhar e vai dizer, não, eu não posso tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas ela vai olhar para o Senhor, como quem dissesse, eu não me importo em me humilhar diante do Rei dos Reis. Ela sabia que ela estava diante daquele que tem todo o poder. Ela sabia que ali estava a sua solução. E ela vai olhar e vai dizer, o
Jesus. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha que coisa linda. Aquele homem, o mestre, o nosso Jesus, que naquele dia, ele queria estar mais afastado. Porque como homem, ele precisava descansar, ele sentia tristeza. Mas aquela mulher naquele dia talvez trouxe para ele dizendo, olha aí, né, o pai dizendo para Jesus, para que você veio? E aquela mulher se humilhou. Se nós quisermos alcançar algo da parte de Deus, nós temos que humilhar. Nós temos que deixar esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser pipetudos. Nós somos aqueles que ora e fala, eu não vou levar desaforo para casa. Eu conheço muita gente assim. Mexeu comigo, eu vou lá na hora. Não, mas tem momento, irmão, e principalmente nós que servimos ao Senhor, nós temos que nos humilhar para que o Senhor, Ele cresça e apareça através da nossa vida. Aleluia. Ela poderia ter olhado para aquelas palavras e ter falado, eu vou embora. Eu não preciso disso. Mas quanto valia a libertação da sua filha? Talvez você está olhando hoje para você mesmo e falando, eu não preciso disso. Eu não preciso receber essa humilhação. Eu não preciso parar e me abaixar a minha cabeça, não. Eu vou voltar para minha casa. Mas o Senhor está mandando eu dizer para você nessa noite, se humilha, porque o Senhor dos Senhores, Ele está olhando do céu para a sua vida. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ela estava ali reconhecendo Jesus como filho do único verdadeiro Deus. Ela reconheceu a sua impureza. Talvez ela olhou para dentro de si e falou, eu sei que eu não mereço, mas eu sei, Senhor, que somente as migalhas que caem da tua mesa será o suficiente para eu alcançar a minha vitória. Talvez ela parou e pensou, eu vou embora. Mas ela lembrou, minha filha está lá em casa. Ela está miseravelmente endemoniada. E o amor, o coração de quem ama, o Senhor, Ele não pode se ocultar a esse coração. O amor daquela mulher era tão grande. O amor que ela sentia pela sua filha era tão grande, que ela não teve vergonha de clamar no meio de um povo que não era seu povo. Ela não teve vergonha de se humilhar diante de todo mundo ali olhando. Ela não teve vergonha porque o amor que ela sentia pela sua filha era maior do que a humilhação que ela estava passando. Aleluia. E aquela mulher, talvez como Jacó, no vale, nem quando ele lutou com Deus e prevaleceu, ali ela estava naquele dia. Ela estava lutando com Deus. Pode alguém lutar com Deus? Mas o nosso Deus, às vezes, Ele é daqueles que tem prazer em ver alguém lutando com Ele. E Ele tem prazer em olhar por aquele que luta com Ele, ver a sua humildade, ver o reconhecimento e ver o arrependimento, ver a perseverança, que é o que nós muitas vezes não estamos tendo. Nós estamos num tempo que a gente quer, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo na minha vida, eu quero, mas no primeiro obstáculo, não quer mais. Nós estamos no tempo onde um casal se casa, e no primeiro probleminha que surge, não, vou largar, não preciso disso. Nós estamos nesse tempo. Mas nós que somos chamados pelo nome do Senhor, quando o Senhor diz, se o povo que se chama pelo meu nome, você é chamado de povo de Deus, você é chamado de povo do Senhor, você é chamado de igreja de Jesus.
Então a palavra nos diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Aleluia. Sabe por que tem muita terra que não é sarada hoje? Sabe por que tem muito coração que não sara, que não liberta? Porque não tem ninguém que clama, não tem ninguém que se humilha, não tem alguém que busca, que reconhece os seus pecados e clama ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não desista de lutar pelo seu esposo. Você, esposo, não desista de lutar pela esposa que o Senhor te deu. Você, mãe, pai, não desiste de lutar pelo teu filho. Não desiste de orar, de clamar. Mesmo que muitas vezes você pare e você olha e fala, esse não tem jeito. Porque os nossos olhos podem não ter jeito. Mas nós, que somos conhecidos por povo de Deus, nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos a quem nós devemos clamar. Aleluia. E aquela mulher, aquele coração que amava aquela filha que estava sofrendo, ela se humilhou aos pés do Senhor. E Jesus, ele vai olhar e vai falar, oh mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Nesse texto aqui eu vejo algo que expulsa demônio. Sabe o que é que expulsa demônio? Jesus não foi lá e repreendeu e disse, demônio, sai do corpo dessa jovem. Não, ele nem precisou ir lá. Mas sabe o que é que expulsou o demônio daquela moça? Humildade. Tem muita gente hoje que não consegue, irmão, sair do mesmo lugar, porque não tem humildade, porque não se humilha. Tanta gente hoje que não consegue às vezes arrumar um emprego, porque não humilha, porque não tem humildade. Quando o patrão chamar a atenção, ele olhar e falar assim, eu não precisava ouvir isso, mas eu preciso do meu emprego e eu vou me humilhar. Não é verdade? Não é assim que a gente tem que fazer? Quantas pessoas que às vezes depois vai procurar um emprego aqui, procura um emprego lá, procura outro lugar, não, daqui não dá, a porta hoje nós não estamos precisando. Mas é porque nós temos que ser humildes, nós temos que nos humilhar, para que o Senhor ao seu tempo nos exalte. Aleluia! Tem casamento que não vai para frente porque nenhum dos dois quer humilhar. Nós tivemos ontem aqui uma palavra abençoada no encontro de casais. E hoje, irmãos, nós vemos tanto casamento, tanto lar destruído, tanto filho que fica sem o pai, ou o filho fica sem a mãe, e aquela criança, ela vai crescer triste, ela vai crescer revoltada, ela vai crescer com um sentimento que ela não sabe nem como resolver. Por quê? Porque filho nenhum gostaria de ver os pais separados. Quem gostaria? Você acha que eu já pensei algum dia que o meu pai vai morar numa casa, minha mãe vai na outra? Não. Isso não entra dentro do entendimento de um filho. Eu sei que há situações que fogem do nosso controle. Eu sei que há situações que você não tem como resolver, que você não tem como, né? Se você pudesse pegar e deixar sua família ali, você deixaria, mas depende de mais um. Mas nós temos que aprender. Aprendi com o irmão Kieser, levar até o fim, né? Aprendi com ele, levar até o fim. E você, principalmente como servo de Deus, a coisa mais triste e feia que tem é quando um crente, um servo de Deus, ele faz alguma coisa que não era para ele fazer, né? Quando a pessoa
um servo do Senhor humilhando outra. Que triste. Né? Um servo do Senhor fazendo vergonha no nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor no meio das pessoas que não servem a Ele. Quantos ímpios, né? A palavra diz que os ímpios são mais prudentes do que alguns servos da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que muitos filhos da luz. E nós temos que ser prudentes, nós temos que ser humildes. Se humilha e persevera. Aleluia. E aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado, continua orando, continua buscando, continua pedindo, continua colocando nas mãos do Senhor. Essa palavra nessa noite é para você que entrou aqui e você talvez chegou e disse: Deus, não tem como, não tem solução. Senhor, eu não aguento mais buscar por essa pessoa, eu não aguento mais orar por essa pessoa. Mas o Senhor está mandando dizer para você nessa noite: continua clamando, porque a vida dela está segura ainda por causa da tua oração. Continua buscando, porque eu ainda tenho sustentado por causa da tua oração. Ei, você jovem que está aqui nessa noite, tem muita coisa que o Senhor não permitiu acontecer na tua vida, porque tem o joelho dobrado em teu favor, porque tem alguém que está clamando por você. Então continua clamando, continua buscando, continua se humilhando na presença do Senhor. Aleluia. Mas é difícil. É difícil. Às vezes quando você olhar aqui na igreja, ver o meu cunhado, né, sentado ali atrás, parece que é pouca coisa, mas não é. São 15 anos de oração para ver ele sentadinho no banco, para ver o Senhor trabalhar na sua vida. A minha irmã pode muitas vezes dizer: ali tem jeito não, né? Eu lembro dela falando: ali não tem conserto, não tem jeito, né? Mas o Senhor olhava para ela e falava assim: para o Senhor tem jeito, para Deus tem jeito. Aleluia. Pode ser que aos nossos olhos não tem jeito, pode ser que sentadinho no banquinho ali de vez em quando é coisa simples, mas não é resultado de oração, é resultado de busca. Quanto vale aquilo que você ama? Quanto vale o filho que o Senhor te deu? Quanto vale o esposo, a esposa que o Senhor te deu? Eu quero dizer para você que o inimigo pode soprar no teu ouvido e dizer: você arruma outro. Não, isso aí não muda. Não, isso aí não tem conserto. Mas o Senhor está dizendo: continua buscando, continua clamando, porque tem jeito. Aleluia. Se humilha. Se humilha. A humildade é o segredo para você alcançar a tua vitória. Quer receber o milagre do Senhor? Se humilha. Quer receber a bênção? Se humilha. Quer ver a libertação de Deus entrando dentro da sua casa? Se humilha. Continua. Talvez nós com nossos olhos não vamos ver, mas pode ser que um dia a gente já vai estar morto, enterrado, e alguém vai dizer: eu lembro que a minha mãe, ela orava para mim, e hoje eu estou aqui na igreja por causa da oração dela. Pode ser, irmãos, que como muitos profetas da Bíblia profetizaram e não viram cumprir a profecia que eles lançaram, mas o certo é que ela se cumpriu, e nós estamos até hoje como aquela mulher. Talvez para ela era um ato de vergonha, de humilhação, mas nós estamos aqui hoje aprendendo com ela. O nome dela nem é citado, mas nós sabemos que um dia existiu uma mulher cananeia que tinha um amor tão grande no seu coração pela sua filha, que ela foi até Jesus, que ela se humilhou, ela perseverou, ela teve fé e ela alcançou o milagre da parte de Deus. A humildade faz o demônio sair dentro da sua casa. A tua humildade faz a libertação entrar na sua vida.
e na vida daquele que você busca. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque eu já tive muita experiência com Deus. Glória a Deus. Já passei por momento de perda financeira, mas eu continuo louvando a Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Eu já contei aqui esse testemunho e às vezes a gente fica, a gente recebe o milagre, a gente recebe a bênção e às vezes a gente não conta. E eu quero contar mais uma vez, sobre o milagre que o Senhor operou na minha vida quando eu estava grávida da Sara. Quem me conhece já há muito tempo, sabe que a minha maior alegria é ter os meus filhos perto de mim. É ter a minha família. E eu não abro mão disso, irmãos, por nada nesse mundo. Eu vejo pessoas indo embora para os Estados Unidos, embora para outro país, e deixando, não tem nem pensa, eu vou para lá, mas eu não vou ver meu pai. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, se eles precisarem de mim, e eu tenho isso dentro de mim, eu louvo o Senhor, porque eu não abro mão de todo dia ver os meus sobrinhos, de ver as minhas irmãs, de ver os meus pais todo dia. E isso para mim é um grande presente que o Senhor deu na minha vida. E eu louvo o Senhor, e isso é o resultado da oração da minha mãe, Ela orava e falava: Senhor, não leva minhas filhas para longe de mim não. Senhor, não deixa eles ir para longe de mim não. E ela orou e pediu tanto que está todo mundo aqui mutuado em cima dela hoje. Agora aguenta, é o resultado da oração. Aleluia. E eu sempre quis ser mãe. E eu tive dificuldade para engravidar do Miguel. Mas ele já é um milagre do Senhor na minha vida. Mas eu orava todos os dias. 8 meses. Eu orava todo dia. E eu falava: Senhor, eu quero um filho. Senhor, me dá um filho. E o Senhor atendeu a minha oração e Ele me deu o Miguel. Pensa numa mulher feliz. Algumas pessoas olhavam e falavam assim: tadinha, eu acho que ela nunca vai poder ter. Porque ela é tão apegada aos sobrinhos, Eu pegava o Caio, eu carregava para todo lado, todo mundo pensava que era meu. E eu ficava toda feliz. E eu orei, eu busquei, o Senhor me deu o filho. E 9 meses depois que o Miguel havia nascido, eu engravidei da Sara, sem pensar, sem nem saber o que ia acontecer. Eu fiquei grávida de novo. E eu fiquei muito feliz. Teve gente que falou assim: meu Deus, que menina não tem juízo, está com um bebezinho tão pequenininho. Mas eu estava tão feliz, porque eu sempre orei e falei: Senhor, eu quero todos os filhos que o Senhor quiser me dar. Eu quero todos que o Senhor quiser me dar. Sabe por quê? Porque filho é a melhor coisa que alguém pode ter nesse mundo. Família é a melhor coisa que pode ter nesse mundo. E antes de casar eu já orava, eu já pedia, eu já falava: Senhor, os filhos que o Senhor vai me dar, o Senhor prepara tudo para eles. Pela doideira, da mente de uma mãe, Senhor, prepara até a esposa, prepara até os maridos. Eu já orava e pedia ao Senhor. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fui logo: vamos fazer ultrassom para saber quanto tempo, porque eu não sabia quanto tempo que eu estava grávida. E naquela alegria eu fui. E quando eu cheguei lá, a minha irmã Adriana estava grávida do André. Nós somos nós duas, ficando grávida junto. E ela foi para saber, acho que o que era. E eu fui para saber quanto tempo eu estava grávida. E quando eu cheguei ali, a doutora, ela foi fazer ultrassom e ela começou a procurar e falar: você tem certeza que você está grávida? Falei: tenho. Eu fiz exame de sangue, deu positivo. E aí ela começou a olhar e falar, e de repente ela falou assim: eu estou vendo alguma coisa aqui. Mas não é uma gravidez, não é uma gestação. É uma gravidez que deu errado. Que se transformou em uma mola.
Né? Mola é uma doença tipo um câncer. E que a gestação ali dá errado e transforma-se num monte de cachinhos, como se fossem cachinhos de uva, e vai crescendo, crescendo, crescendo rapidamente. E quando a gente recebeu aquela notícia, eu fiquei sem saber o que fazer. E eu olhava, pensava comigo, Senhor, mas eu já orava, né? Eu já entrava e conversava, mamãe está aqui, né? Eu já falava, conversava com aquela criança, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E ela disse, pode sair daqui, eu tenho o ultrassom guardado lá em casa. E ela falou, pode sair daqui e passar direto para o hospital, porque você tem que tirar urgente. E então, eu já vim de lá, na família lá de Vitória, né? A gente é muito unido, muito ligado. E ele já na hora já ficou sabendo, todo mundo triste, né? Porque tadinha, ela queria tanto, ela estava tão feliz. E os irmãos da igreja, era no dia de ensaio, né? As pessoas ficaram aqui, nossa, o que está acontecendo? E eu já fui direto para o hospital, porque tinha que tirar. Cheguei lá, fiquei em observação. O médico olhou e falou assim, pode ir para casa, pode esperar o aborto lá. Vai acontecer o aborto na sua casa. E eu olhei para o Gil, sentado do lado, eu falei, mas será que Deus não pode fazer um milagre? Falei, será que é errado se eu pedir o Senhor para fazer um milagre? E ele olhou para mim e falou assim, amor, não tem neném. E eu olhei e fiquei muito triste, era no dia de ensaio. Eu não quis vir, saí dos jovens, fiquei lá em casa, o Gil veio, ensaiou com os irmãos. E eu forte, né? Porque eu procuro ser forte. Mas quando ele chegou em casa, aí eu comecei a chorar. E o Senhor falou comigo, irmãos, naquele momento. Foi uma experiência tão forte, tão linda que eu tive com Deus. E eu não conseguia orar, eu não sabia o que pedir ao Senhor. E só aquele louvor, né, que eu colocava e eu ouvia e falava, acalma o meu coração. Não tem esse louvor? Aleluia. E eu ouvia ele. E o louvor dizia, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está sofrendo, mas é te adorando que enfrenta o mar. E eu ouvi aquele louvor. E eu comecei a esperar o aborto. Alguém virou para mim e falou assim, vai ser melhor para você, que você tem um filho pequeno. E eu pensei comigo, como vai ser melhor para mim se eu estou perdendo um filho? Tem gente que olha e fala, não, está perdendo o feto. Não, eu estava perdendo o meu filho. Eu estaria perdendo, irmãos, naquele momento, a minha Sara. Por isso que tem momentos que a gente tem que clamar, a gente tem que buscar. Porque a gente não tem dimensão do tamanho do milagre que o Senhor está preparando na nossa vida. E eu fiquei aqui em casa, estava tendo a campanha, a pastora Solange, estava fazendo a campanha com a irmã Sinara, com a irmã Raíssa. E eu cheguei aqui da porta, falei assim, vou lá ouvir algo, né, de Deus no meu coração, e Deus não falava nada. Aí quando eu cheguei aqui, a irmã Solange, a pastora Solange, chegou e falou assim, irmã Elisete, que bom que você está aqui, vem cá e deixa uma palavra aqui para nós. Aí eu falei, amém. Eu abri a Bíblia, eu preguei junto com as irmãs aqui, eu falei de Jesus. E eu cheguei na minha casa e eu falei, Senhor, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu vou te adorar, eu vou te servir. Mas se o Senhor não fizer esse milagre, eu vou te adorar do mesmo jeito, porque o Senhor é Deus na minha vida. E então, o médico orientou que nós fizéssemos outro ultrassom. Eu fiz uma semana depois. E quando eu fiz o ultrassom, já dava para ver o corpinho, já dava para ver a cabecinha e até o coraçãozinho batendo. Aleluia. Irmãos, eu louvo o Senhor. Eu glorifico o Senhor. Sabe por quê? Talvez você pode estar aí pensando assim, a médica errou, a doutora errou lá no exame, mas teve muitas irmãs que vieram depois de mim,
e que aconteceu a mesma coisa, e o médico não tinha errado, que perdeu os seus filhos, que chorou a perda de um sonho, mas o Senhor, Ele operou esse milagre na minha vida. Os irmãos da igreja oraram por mim, os meus pais oraram, eu orei, eu entreguei nas mãos do Senhor, e não tem nada mais gratificante. Aquele momento foi o mais difícil, eu acho, da minha vida. Eu falei: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais vou te pedir nada. Era só uns meses depois, eu já estava lá pedindo de novo, né? Mas é o maior milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu não gostaria de passar de novo, eu não desejo aqui para ninguém. Mas foi um milagre. E tem coisa que você não vai desejar passar, mas é daí que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. É aí que você vai ter o testemunho para você contar. Aleluia. E quando eu vejo ela cantando, eu olho para ela lá em casa. Sabe por quê? Porque ela vai lá e coloca o playback sozinha e vai ensaiar. Quando ela vê que ela errou, ela para, opa, não, e volta para ensaiar de novo. Eu olho para ela e eu vejo e falo: ela é especial, Gil, ela é diferente. Por quê, irmãos? Porque eu sei que foi Deus quem fez o milagre. Eu sei que aquela gravidez era para ser um aborto, mas o Senhor fez ser a minha Sara. E eu abri a Bíblia naqueles dias, e o Senhor falou comigo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que se esperam. Eu não tinha visto ela, mas eu esperava ela. Mas que se esperam. E através da fé, a mesma Sara clamou ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração e lhe deu um filho. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu falei: se for uma menina, vai se chamar Sara, né? E o Senhor, Ele fez esse milagre na minha vida. E eu vejo ela cantando hoje, eu vejo as formas do meu rosto. Como o irmão Hélito estava falando ali: será que é bom ter uma pessoa que parece com você? É bom demais. Eu olho para ela andando e eu vejo eu andando, não é? Eu olho para ela cantando e eu me lembro de mim cantando quando eu tinha a idade dela, ensaiando quando meu pai comprava um playback para me ensaiar. Eu olho para ela, o narizinho assim, é como eu. E é o milagre que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite, que entrou aqui, e talvez os seus sonhos, você olha e parece que não vê futuro. Você olha e parece que não tem jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa: valeu a pena chorar. Valeu a pena, irmão, mesmo eu querendo ouvir, eu ter que virar e falar: o Senhor, irmã, vai abençoar. O Senhor vai entregar a sua bênção. Quando eu precisava do milagre do Senhor. E eu quero dizer para você: continua clamando, continua buscando o sonho que você tem no seu coração, continua pedindo, porque nós servimos ao Deus dos milagres. Aleluia. Nós servimos ao Deus de milagre, e Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus não pôde se esconder daquela mulher naquele dia, porque Ele não pode se ocultar de um coração que ama. Amém? Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar no quarto escondido. Você não conseguia falar,
era só gemidos, aleluia, mas ele estava lá naquele quarto. Mas o Deus que me enviou aqui, aleluia, sabe de tudo, oh, glória a Deus, ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Olha aí, ó. Ele sai guiando consolo pra tua alma. Enche essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. Mas não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar, ó, a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. O Senhor está enviando consolo para a tua alma nessa hora. Aleluia! Ao anjo do Senhor, que colhe a tua lágrima agora. Aleluia! E ela envia, ele leva para o trono do Senhor. Vai passar, eu sei que essa vai passar. Tá doendo agora, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tua negação da Labodai. Oh, Espírito de Deus, que consola a tua igreja agora. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu quero pedir para você agora, aleluia, vai te encontrar alguém agora, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa, ora com essa pessoa. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito Santo do Senhor te consola agora, meu irmão. Eu sei que dói, eu sei que está difícil, eu sei que para você parece impossível, mas eu quero dizer para você agora, o nosso Deus, Ele é o mesmo, aleluia. O Senhor é o mesmo que operou um milagre na vida da mulher cananeia. O Senhor é o mesmo que operou um milagre na minha vida. O Senhor é o mesmo que vai operar um milagre na sua vida. Aleluia! Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Mas não deixa a esperança em você